dentro da cidade de Éfeso até hoje, que hoje é um monumento histórico, era o templo de Diana. Era o maior templo. Imaginem um templo suntuoso. Era o que existia nessa cidade quando Paulo chega lá para começar a implantar a igreja, para começar a pregar o evangelho. E uma das situações que está descrita lá em Atos, que fala para nós dessa situação, é alguns irmãos sendo então acuados pela multidão, porque um cara lá chamado Demétrio, ele vai e denuncia os cristãos que estão na cidade, dizendo que esses cristãos estão fazendo arruaça, estão fazendo bagunça lá na cidade de Éfeso, e isso está trazendo maus negócios para a cidade. A cidade pode ir de mal a pior se esses homens continuassem ali. E aí esses homens são cercados por toda a cidade, alvoroçada, querendo então matá-los por causa disso. E aí entra alguém para tentar parar a multidão, né? Esqueci a palavra agora, no juiz, para defender esses homens. E eles conseguem aplacar um pouco a ira daquele povo, mas a palavra de Deus diz lá em Atos, depois se você quiser vai lá, você vai achar essa passagem, eu ponho a passagem para vocês. Eles começam, a multidão da cidade, gritar que a deusa Diana era a deusa de Éfeso. Quem lembra aí dessa passagem, né? E eles começam a gritar isso por horas, a palavra de Deus diz. Eles ficam gritando, a multidão grita constantemente, sem parar, um minuto, que a deusa Diana era a deusa de Éfeso. Então, esse é o contexto de uma cidade que estava mergulhada, literalmente afogada em total idolatria e em total rendição, principalmente a essa deusa Diana, ok? Que era a deusa lá dos gregos, dos romanos, dentro dessa cidade. E esse templo, uma das principais práticas para essa deusa Diana, uma das, tá? Porque se a gente fosse entrar nesse estudo também, nós passaríamos algumas semanas falando sobre a cidade de Éfeso, não dá. Se a gente fosse entrar nos pormenores. Uma das práticas piores dentro desse templo, é dentro, tá? A gente fala assim, ó, dentro, lá dentro, que eles praticavam lá dentro do templo, era imoralidade sexual. Um dos cultos para Diana eram orgias sexuais. Então, as sacerdotisas de Diana, elas tinham a prática de, em algum momento, em algumas épocas, isso era como se fosse uma oferta do corpo dessas sacerdotisas para a área sexual, e isso dava adoração a Diana. Então, era um povo que também estava acostumado a adorar a deusa deles através de imoralidade sexual. Eles não viam isso como algo ruim. Para a deusa Diana, isso era algo bom, era algo que trazia prosperidade para aquela cidade, segundo aquela religião, segundo aquela deusa, segundo aqueles costumes, segundo aquela tradição. Então imagina Paulo chegando com os primeiros discípulos ali naquela cidade e iniciando então um trabalho de evangelização, dizendo que a imoralidade sexual era algo proibido, detestável, que Deus tinha então como pecado. Não deve ter sido fácil, amém? A evangelização dessa cidade de Éfeso. Mas quem é que está no meio da igreja? Atuando o Espírito Santo com poder. Então, quando você lê lá em Atos essas passagens e percebe o quanto o Espírito Santo atuou de forma grandiosa através de Paulo, de Priscila, de Áquila, de Apolo e de tantos outros discípulos, de Timóteo, de tantos outros discípulos que passaram por essa cidade e que fizeram com que essa igreja fosse forte, e a gente vai ver isso dentro desse contexto dessa carta, vocês vão perceber então que quem atuou, quem trabalhou nessa igreja para formá-la e para fazer ela se tornar forte como ela era nesse momento da história que nós estamos lendo, foi o Espírito Santo de Deus. Então, qual é o principal foco para uma igreja ser então forjada, para uma igreja ser alicerçada, para uma igreja ter crescimento espiritual? Atuação com poder do Espírito Santo na igreja.
Então, ou eu e você nos tornamos, então, esses canais vivos e poderosos do Espírito Santo aqui na Terra, ou nós teremos uma igreja que infelizmente se tornará fraca, se tornará sem poder, sem manifestação de Deus, sem salvação, inclusive, porque a salvação vem sim através do poder e da manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja de Éfeso teve uma das situações também, só para vocês entenderem tudo que nós vamos falar aqui de Éfeso, uma das situações que nós estudamos em Atos é aquela situação onde, por causa da manifestação do poder através da vida de Paulo, muitos homens e mulheres que tinham o costume da magia negra, né, dos encantamentos, eles, por causa do temor, por causa da presença de Deus naquele momento ali, movendo o coração deles, a palavra de Deus lá em Atos fala que eles levaram todos os livros de magia negra para o meio da cidade, para o meio da rua, e eles juntaram todos aqueles livros que a palavra fala que eram caríssimos, que ali tinha muito dinheiro, inclusive, e eles queimam todos aqueles livros de magia negra. Então, imagine a unção, imagine a manifestação do poder de Deus naquele lugar, naquele momento, para fazer tantos que tinham o costume de agir com magia negra serem tocados a ponto de pegar os seus livros de ocultismo, de magia negra e levar para o meio da cidade, levar para o meio da rua pública, das praças públicas para queimar. Tamanho era o poder de Deus se manifestando através da vida desses discípulos naquele lugar. Então Deus agiu, queridos, de maneira grandiosa através desses primeiros discípulos ali em Éfeso. Então essa igreja cresceu, nasceu e cresceu dentro desse contexto que eu estou falando para vocês, de poder, manifestação do poder de Deus, pregação do evangelho puro e genuíno. Essa igreja nasceu debaixo de um discipulado de nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, um homem que se doou de corpo e alma e espírito para levar o evangelho a todo aquele que desejasse, para manifestar a glória de Deus através da vida dele. Independente do que ele passasse, ele estava disposto a qualquer coisa para pregar o evangelho para quem estivesse diante dele. E ele fez. Então, em Éfeso, a palavra diz que Paulo passou aproximadamente 3 anos discipulando esses cristãos que iam sendo salvos ali na cidade de Éfeso. Então, essa igreja, ela nasceu de um fundamento maravilhoso do poder de Deus, nasceu de um discipulado muito forte com os primeiros apóstolos, com os primeiros discípulos de Jesus. A palavra fala de tudo isso que eu falei para vocês, e a história diz que Timóteo passou um tempo lá pastoreando depois disso, Priscila e Áquila passaram um tempo lá pastoreando também, o próprio apóstolo João, nos seus últimos dias em liberdade, os historiadores dizem que ele passou os seus últimos dias na cidade de Éfeso, então provavelmente ele pastoreou ali também na igreja de Éfeso. Então nós temos esse pano de fundo de quem estava ali fazendo essa igreja nascer, esses primeiros apóstolos. Eles discipularam essa igreja, eles ensinaram tudo que eles sabiam do evangelho, das doutrinas, do que eles deveriam fazer para ser melhores, do que eles precisavam para ser transformados pelo Espírito Santo. Tudo que vocês podem imaginar que Paulo escreveu em suas cartas, ele então colocou para a igreja de Éfeso. Ele ensinou essa igreja, ele fundamentou essa igreja em Cristo. Então, essa era a igreja de Éfeso. Vamos segurar aí mais 3 minutos, pastor? Que dá? Aí, gente, 2 minutos? 2. Então, vamos, dá para fechar e já abrir de novo? Dá, né? Que aí a gente já dá continuidade. Vamos lá? Eu vou fechar, turma, e a gente já volta então, porque aí eu já vou entrar no outro ponto aqui da igreja, tá bom? Bora fechar aqui, já tô pondo outro link lá para vocês.